Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Ragnarok, o Apocalipse Nórdico. Quais as semelhanças com o Apocalipse Bíblico? Neste segundo vídeo da série deste livro, Mitologia Nórdica de Neil Gaiman, nós vamos abordar agora a versão sobre o Apocalipse Nórdico, né? No vídeo passado, nós falamos sobre a versão da criação e tecemos alguns paralelos com a visão da Bíblia, e agora nós faremos o mesmo com o Apocalipse, tá? Para fazer esse vídeo, claro, eu vou utilizar essa ferramenta muito interessante, que é o livro de mitologia nórdica do Neil Gaiman, e utilizarei a Bíblia NVI, tá? Não é a melhor das versões, mas é a versão que eu tenho aqui e vai dar, eu acredito que nós iremos conseguir ter uma bela visão sobre a ideia cristã dos eventos contidos neste livro, tá? Eventos esses que se passam entre Apocalipse 9 e 16, para vocês darem uma consulta na casa de vocês, tá? Eu estou fazendo esse vídeo para encerrar esse ciclo deste livro, mas isso não quer dizer que pode ser um fim. Eu vou acompanhar todos os comentários, vou acompanhar o feedback de vocês, que na verdade foi bastante interessante. Eu agradeço a todos os envolvidos no vídeo passado. E se houver alguma curiosidade, se houver algum ensejo de se falar sobre os personagens, sobre as histórias, com certeza nós iremos voltar a falar, tá bom? Então, para dar sequência nesse vídeo, eu vou começar com um relato de Neil Gaiman sobre essa ideia do Ragnarok. Então vamos iniciar. Até este ponto eu contei coisas que aconteceram no passado, coisas que ocorreram há muito tempo. Agora vou contar sobre os dias que estão por vir. Vou contar como isso vai acabar e como vai recomeçar outra vez depois, tá? Aqui fica bem claro o que vocês podem ver sobre várias histórias de mitologias de religiões panteístas, do que nós chamamos de religiões pagãs, que eles sempre têm essa ideia de reinício, de restart. Eles não têm essa ideia como o cristão tem, de um começo, meio e fim, tá? Que existe o lugar predestinado para as almas, né? Que seria um céu, um inferno. Eles acreditam sempre num recomeço, né? E isso você vê em diversas culturas, inclusive indígenas. Então, seguindo aqui, vou contar sobre os dias sombrios e coisas ocultas relacionadas ao fim da Terra e à morte dos deuses. Preste atenção e você também saberá. Então preste atenção aqui, galera. É assim que descobriremos que o fim dos tempos está próximo. Vai ser distante da era dos deuses, na era dos homens. Vai acontecer quando todos os deuses estiverem adormecidos. Todos menos o sempre atento Heimdall. O que é mais interessante aqui é que se vocês prestaram atenção no meu vídeo antigo, no meu vídeo anterior, desculpa, você vai perceber que eu falei sobre a ideia dos anjos caídos, né? Que são aqueles anjos que caíram, desceram até a terra e se apaixonaram pelas filhas dos homens e tiveram relações sexuais com elas. E dessas relações nasceram os homens poderosos da época, que eram os Néfilins, que eram seres de extrema altura, de extrema força, e que se tornaram os homens notáveis da época, os heróis. Só que as gerações foram passando, dali saíram os gigantes, e houve uma destruição total, e nós acreditamos, nós cremos que o que nós chamamos de dilúvio veio para acabar com essa geração de gigantes, geração de monstros que tiveram, que nasceram através de relação dos homens com os anjos. Dando sequência aqui. Ele verá o começo de tudo, mas estará impotente para impedir que os eventos se sucedam. Fazendo mais um paralelo, esse Heimdall, como está descrito aqui, ele verá o começo de tudo, ele traz uma menção ao que as sociedades secretas chamam de olho que tudo vê. Heimdall é esse paralelo, ele é esse personagem da versão nórdica do olho que tudo vê das sociedades secretas, tá? Você vai perceber ao longo do tempo o seu papel nessa história. Não será o inverno normal. O inverno vai começar e vai continuar. Inverno após inverno. Não haverá primavera, não haverá calor. Então daqui você percebe da onde o George R.R. Martin tirou a ideia por trás do The Winter is Coming, o inverno está vindo. Vem justamente do Ragnarok, que é o apocalipse, a destruição total segundo os nórdicos. As pessoas sentirão fome, frio e raiva. Haverá grandes batalhas em todo o mundo. Eu acho que você já viu isso em algum lugar, né? Irmãos lutarão contra irmãos, pais matarão filhos, mães e filhas serão postas umas contra as outras. Irmãs entrarão em batalha contra irmãs e verão seus filhos assassinarem uns aos outros. Nós vemos alguns versículos exatamente iguais ali em Apocalipse da Bíblia. Essa será uma era de eventos cruéis.
Uma era de pessoas que agem como lobos, que caçam umas às outras, que não são melhores que animais selvagens. O crepúsculo chegará para o mundo, e os lugares onde os humanos vivem se transformarão em ruínas, queimando com intensidade e logo em seguida desmoronando e se desfazendo em cinzas e devastação. Em seguida, quando as poucas pessoas remanescentes estiverem vivendo como animais, o sol vai desaparecer do céu, como se devorado por um lobo, e a lua também será levada de nós, e não será mais possível ver as estrelas. A escuridão encherá o ar como cinzas, como neva. Uau! Nós vamos ler daqui a pouquinho, Apocalipse 9, exatamente a descrição disso pela visão de Apocalipse bíblico. Você percebe como são similares? Mas por que há tanta semelhança? Será que eles beberam da mesma fonte? Será que eles beberam da mesma revelação? Não sei. Venha comigo, acompanhe até o final. Este será o tempo do inverno terrível e sem fim. O Fimbulwinter. Nome difícil, mas é o nome descrito aqui. Haverá neve caindo de todas as direções, ventos terríveis e o frio mais frio que jamais imaginariam que poderiam existir. Um frio congelante, tão frio que os pulmões vão doer ao respirar, tão frio que as lágrimas vão congelar nos olhos. Eu acho que lendo essa descrição, você vai lembrar de uma série que inclusive está no Netflix agora, que é o Expresso da Manhã, que fala sobre um futuro apocalíptico, exatamente como descrito aqui. Não tem como respirar. Se você tem contato com o mundo externo, você morre congelado na hora. Então, nós vemos que na natureza nada se cria, tudo se copia, não é mesmo? Então, não haverá primavera para aliviá-lo, nem verão, nem outono, após inverno, seguido de inverno e mais inverno. Depois disso, chegará o tempo dos grandes terremotos, as montanhas vão tremer e desmoronar, árvores vão tombar, e os lugares onde as pessoas ainda viviam serão destruídos. Os terremotos serão tão poderosos que todos os grilhões, correntes e amarras serão destruídos. Todos. Fenrir, o grande lobo, vai se libertar de sua prisão. Então aqui começa o paralelo bíblico da libertação dos anjos que estão presos e seriam esses anjos que vieram na terra e se apaixonaram pelas filhas dos homens e começaram ali o legado dos Néfilins. Eles são anjos terríveis, anjos de destruição. Inclusive em Apocalipse, onde nós iremos ler, fala de quatro anjos que serão libertos. E aqui você vê que, sob a perspectiva nórdica, não é só Fenrir o lobo, mas também Loki e mais alguns serão libertos nesse mesmo evento. Sua boca se abrirá e sua mandíbula superior chegará aos céus enquanto a inferior tocar a terra. Que terrível! Não há nada que ele não possa devorar, nada que ele não possa destruir. Chamas saem de seus olhos e de suas narinas. Então aqui, com certeza, faz a descrição de uma criatura terrível que está presa para esse grande evento. Onde quer que o lobo Fenrir vá, um rastro de fogo e destruição restará no seu caminho. Só um breve parênteses que não foi falado aqui, mas Fenrir, ele é o filho de Loki. Então, assim, traçando um paralelo bíblico, nós conseguimos perceber que Loki ele tem as características do que é chamado de Lúcifer, né? O Ra-Satã, o inimigo, segundo descrito na Bíblia, né? Um homem cheio de astúcia, que tem uma língua hábil para mentir. Então, assim, é também como o personagem que é descrito na Bíblia como o Ra-Satã. Também haverá enchentes, pois os mares varrerão a terra. Jorgmund, a serpente de Midgard, enorme e perigosa, vai se contorcer em fúria, cada vez mais próxima da terra. O veneno de suas presas vai ser derramado na água, envenenando toda a vida marinha. A serpente lançará sua peçonha no ar em um borrifo, matando todas as aves marinhas que respirarem. O mais interessante disso aqui é que a serpente Jorgmund é uma serpente que Thor jurou matar com suas próprias mãos. Então, como ela é uma serpente primordial, ela é uma serpente praticamente do início das eras, trazendo para a ideia da mitologia bíblica, ela faz menção à serpente do Éden. E segundo a mitologia nórdica, quando você vai estudar a árvore que segura os 9 mundos, na mitologia ela está na base da árvore, meio que dormindo, né? Então é interessante você pegar essas nuances. Não haverá mais vida nos oceanos em que serpenteia Jorgmund. Os cadáveres putrefatos dos peixes e das baleias, das focas e dos monstros marinhos serão trazidos pelas ondas até a costa. Todos os que virem os irmãos Fenrir o lobo e a serpente de Midgard, filhos de Loki, conhecerão a morte. E aqui mais uma vez falando sobre o fato da serpente também ser filha de Loki. Este é o princípio do fim.
O céu nebuloso se abrirá no meio do som de gritos agudos de crianças, e os filhos de Muspel cavalgarão nos céus, liberados por Surt, o gigante do fogo, brandindo sua espada que queima com tamanho brilho que nenhum mortal poderá encará-la. Presta atenção. Os filhos de Surt cavalgarão o céu, trazendo destruição. Tá? Então acho que agora eu consigo abrir um parênteses para fazer a leitura de Apocalipse 9 e vocês vão ver a semelhança do que está sendo traçado até aqui. Tá? Vamos lá? Estou aqui com a Bíblia NVI, tá? O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Lembra daquele trecho que nós acabamos de ler que falava que o sol seria totalmente obscurecido? Pois é, acabamos de ler aqui na Bíblia também. Quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada de escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Isso aqui é bastante interessante. Eu pretendo no futuro fazer um estudo muito aprofundado sobre isso. E eu acho que vocês vão achar bastante interessante. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para... presta atenção. Cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Perceba que eles são descritos como gafanhotos, mas eles têm rostos humanos. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. Isso é muito interessante. E o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo. Seria Fenrir? Cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon, que significa basicamente destruição. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Muito interessante, né? Nós podemos continuar depois do segundo ai, mas dando continuidade aqui ao livro. Estão todos acompanhando? Eu sei que eu não posso ver, mas depois eu vou ler nos comentários, tá? E é interessante o feedback de vocês, até para saber como vai ser a dinâmica dos próximos vídeos. Nós estamos iniciando, e como vocês perceberam, eu não gosto de fazer edição. Então eu gosto de fazer esses vídeos como se fosse eu contando uma história para vocês, como se fosse uma breve aula do que eu estou vendo e da minha percepção das coisas, tá? Por isso o feedback é interessante. Então, dando sequência aqui, o céu nebuloso se abrirá ao meio com o som de gritos agudos de crianças, e os filhos de Muspel cavalgarão os céus, liderados por Surt, o gigante do fogo, brandindo sua espada que queima com tamanho brilho que nenhum mortal poderá encará-la. Eles vão atravessar a ponte arco-íris, atravessar Bifrost, e o arco-íris vai se desfazer à sua passagem. As cores brilhantes se transformarão em tons de carvão e cinza. Para quem não conhece, Bifrost, que é a ponte de arco-íris, é a ponte que liga Asgard, que é a morada dos deuses, até onde estão os outros reinos. É através de Bifrost que os deuses conseguem fazer contato com os outros reinos. E quem cuida de Bifrost é Heimdall, que seria o olho que tudo vê. Então, através dali, ele tem acesso a todos os reinos. Legal? Todos me acompanhando? Nunca mais haverá arco-íris. Segundo a versão bíblica, o arco-íris é justamente um símbolo de uma aliança entre Deus, o Criador, Yahweh Tsevaot, e a humanidade. Então aqui ele diz que nunca mais haverá arco-íris. É como se a aliança houvesse sido quebrada, tá? Penhascos desabarão no mar. Loki, livre de seus grilhões sobre a terra, será o timoneiro do navio chamado Naglfar. É o maior navio de todos os tempos, feito com as unhas dos mortos. Naglfar flutua por mares inundados. A tripulação olha ao redor e vê apenas coisas mortas, boiando e apodrecendo na superfície.
Loki conduzirá o navio, mas o capitão será Hrim, o líder dos gigantes de gelo. Mais uma vez aqui a menção aos gigantes. Os gigantes do gelo sobreviventes seguirão Hrim, o grande e hostil à humanidade. Serão o exército de Hrim na batalha final. As tropas de Loki são as legiões de Hel. São os mortos perturbados, aqueles que morreram mortes vergonhosas e que voltarão à Terra para lutar outra vez como cadáveres ambulantes, determinados a destruir qualquer coisa que ainda ame e vive sobre a Terra. Mais uma vez vamos traçar aí um paralelo com o Apocalipse bíblico, que fala que haverá o chamado, né, que haverá uma trombeta e os mortos ressuscitarão. A Bíblia diz que todos os mortos ressuscitarão. E aqui, na versão nórdica, diz que esses mortos lutarão ao lado de Loki. Todos eles, os gigantes, os mortos e os filhos flamejantes de Muspel, vão viajar até o campo de batalha chamado Vigrid. Na Bíblia, esse campo está descrito em Apocalipse 16:16. Vigrid é enorme, tem quase 500 quilômetros de largura. O lobo Fenrir também caminhará por aquelas terras e a serpente de Midgard vai navegar pelos mares inundados até chegar bem perto. Então vai se retorcer sobre a areia e forçar o corpo terra adentro. Mas só a cabeça e cerca de 1 ou 2 quilômetros do corpo, a maior parte permanecerá no mar. E todos vão se preparar para a batalha. Surte e os filhos de Muspel estarão lá. Em chamas, os guerreiros de Hel e Loki estarão lá. Surgindo de debaixo da terra, os gigantes de gelo estarão lá. As tropas de Hrim congelando a lama onde pararem. Fenrir também estará com eles, assim como a serpente de Midgard. Nesse dia, os piores inimigos que a mente pode imaginar estarão lá. Então, trazendo esse paralelo, como se todos os inimigos dos deuses, todos os piores seres já criados, se reunissem para uma única batalha, uma terrível batalha. Heimdall terá visto tudo isso se desenrolar. Ele tudo vê. Mais uma vez a menção ao olho que tudo vê aqui. Afinal, é o guardião dos deuses. E só então que ele age. Heimdall vai soprar Gjallarhorn, o chifre que antes pertencia a Mimir, e vai soprá-lo com toda a sua força. Asgard tremerá com barulho, e em seguida os deuses adormecidos despertarão. Vou fazer aqui um traçado. A Bíblia fala que quando houver o Apocalipse, serão tocadas 7 trombetas. No mundo, na versão nórdica, não poderia faltar também o elemento da trombeta, que é aqui descrita por Gjallarhorn, né, que é o chifre que será soprado por Heimdall. Em seguida, os deuses adormecidos despertarão e pegarão suas armas para se reunir sobre a Yggdrasil, no poço de Urd, para receber as bênçãos e os conselhos das Nornas. Odin vai montar no cavalo Sleipnir e ir até o poço de Mimir para pedir conselhos à cabeça de Mimir, tanto para si próprio quanto para os deuses. A cabeça do tio vai sussurrar seu conhecimento do futuro para Odin, assim como eu estou fazendo para vocês agora. O que ele diz a Odin dá esperanças ao pai de todos, mesmo quando tudo parece sombrio. O grande freixo Yggdrasil, a árvore do mundo, balançará como uma folha ao vento, e os Aesir, ao lado dos Einherjar, todos os guerreiros que morreram mortes honrosas em batalha, vão se paramentar para a guerra. E juntos cavalgarão para Vigrid, o campo de batalha final. Você consegue imaginar uma grande batalha se desenrolando. E é muito interessante você ser transportado para essa visão. Odin está na frente do seu exército com armadura brilhante e o elmo dourado. Thor cavalgará ao seu lado empunhando Mjolnir, né? Mjolnir, que é o seu famoso martelo. Eles vão chegar ao campo de batalha e a batalha final terá início. Então você percebe que a Bíblia também faz menção a uma grande batalha final, onde Jesus cavalgará o seu cavalo à frente da batalha, seu cavalo branco, e vai liderar todos os santos para uma batalha final contra a serpente, né, que é o diabo e seus anjos, né, Satã. Então você vê que nós estamos falando basicamente da mesma história, sob uma perspectiva diferente, né? Odin avançará direto para Fenrir, o lobo, que cresceu a ponto do seu tamanho ultrapassar a imaginação. O pai de todos porta sua lança, Gungnir. Então aqui você vê que Odin, que faria uma representação do que seria Cronos pela mitologia grega e do que seria Yahweh pela mitologia cristã e israelita, ele tem uma diferença. Por quê? Porque segundo a Bíblia, Yahweh Tsevaot é um Deus todo-poderoso. Ele não entra em batalha nenhuma, porque só com o estalar dos seus dedos todos eles estariam mortos. Então, Odin, ele pode fazer uma referência a um Deus menor, né? Que entra em batalhas.
Thor verá Odin seguindo na direção do grande lobo, que aqui, obviamente, por estar batalhando diretamente com o pai de todos, faz uma menção a Hasatan. E o deus do trovão abrirá um sorriso e açoitará suas cabras para que corram mais rápido na direção da serpente de Midgard, o martelo em riste na luva de ferro. E aqui fica muito claro, né, o que nós já sabíamos. Thor faz menção a Yeshua, a Jesus Cristo, né, como filho do pai de todos, e ele derrotará a serpente, assim como foi descrito ali em Apocalipse e como foi profetizado em Gênesis, onde Deus disse para a serpente que a semente da mulher pisaria sobre sua cabeça. E olha que interessante o que está escrito aqui. Frei atacará Surte, flamejante e monstruoso, a espada de Surte é enorme e queima mesmo quando erra. Frei vai lutar bem e com força, mas será o primeiro deus a perecer. Sua espada e sua armadura não são páreo para a espada flamejante de Surte. Frei morrerá arrependido por ter cedido a sua espada Skinner. Isso aqui é uma história bastante interessante, nós poderemos contar algum dia. O estrondo das batalhas será furioso. Os Enrejar, os nobres guerreiros de Odin, estarão envolvidos na luta acirrada contra os mortos malignos, as tropas de Loki. Garm, o cão do inferno, rosnará. Ele é menor que Fenrir, mas ainda assim é o mais poderoso e perigoso de todos os cães. Também escapou de suas correntes nas profundezas. Então aqui, claro, eu não preciso falar mais, essa altura você já sabe. Para rasgar a garganta dos guerreiros na terra. Tyr vai detê-lo, Tyr Maneta. Tyr que faz a menção aí a terça-feira. Eles vão lutar homem contra cão dos pesadelos. Tyr lutará com bravura, mas a batalha acarretará a morte de ambos. Então aqui você já começa a ver que os deuses e também que seriam chamados de monstros começaram a perecer. Thor matará a serpente de Midgard, como queria fazer havia muito. O deus do trovão esmagará o cérebro da serpente com o martelo. Então aqui, claro, é a menção à profecia descrita em Gênesis. Ele vai saltar para trás quando o corpo da serpente cair no campo de batalha. Mas aqui, olha a diferença. Thor vai estar a quase 3 metros de distância quando a cabeça da cobra desabar no chão, mas não será longe o bastante. Mesmo ao morrer, a serpente abrirá as bolsas do veneno sobre o deus do trovão em um borrifo negro e denso. Thor grunirá de dor e cairá ao chão sem vida, envenenado pela criatura que matou. É claro que esse aqui seria o sonho de Hasatan, né? Seria derrotar para sempre a versão de Jesus aí, descrita pela história nórdica, mas nós já sabemos que foi diferente e será diferente a história, né? E aqui agora é o fim de Odin. Odin lutará corajosamente contra Fenrir, mas o lobo é mais vasto e perigoso do que qualquer coisa poderia ser. É maior que o sol, maior que a lua. Odin vai atacar sua boca com a lança, mas basta Fenrir fechar as mandíbulas para a lança desaparecer. Outra mordida seguida de um triturar e o engolir. E Odin, o pai de todos, o maior e mais sábio dos deuses, também se irá para nunca mais ser visto. Então aqui é claro que nós estamos falando de alguém que perece, de alguém que cai. E essa é a história dos próprios deuses nórdicos pela versão dos nórdicos, né? Diferente do Deus criador de tudo, Yahweh Tsevaot, que nele não há início, não há meio e não há fim. Então aqui a batalha se desenrola, é uma batalha muito vasta, onde todos os deuses e praticamente todos os monstros cairão, mas ao final sobraram 2 personagens. Das legiões de Loki, apenas Loki continuará de pé, ensanguentado e de olhos arregalados, com um sorriso satisfeito nos lábios marcados por cicatrizes. Por que eu fiz essa menção? Porque aqui claramente traz a ideia do personagem Coringa. Para quem não sabe, o personagem Coringa ele tem essa mentalidade sádica e ela foi, sem sombra de dúvidas, extraída do personagem nórdico Loki. Então aqui, no final dos tempos, após o apocalipse nórdico, Loki também vai ter os seus lábios marcados por cicatrizes, assim como o Coringa, descrito ali pelas histórias do Batman. E do outro lado vai sobrar Heimdall, o olho que tudo vê. Guardião da ponte dos deuses, também não terá tombado. Estará de pé no campo de batalha com sua espada. Os dois vão se encontrar e vão se encarar durante muito tempo. E lembrarão de uma batalha que tiveram antes. E claro, irão se enfrentar pela uma última vez. E ambos vão cair ensanguentados juntos. E o mais interessante Loki nunca se esquece de uma injúria, como está descrito aqui. Os dois vão lutar, cortar, ferir e atacar um ao outro.
Ambos vão lutar e vão tombar, caindo um ao lado do outro, os dois mortalmente feridos. Está feito, murmurará Loki à beira da morte no campo de batalha. Eu venci. Mas então Heimdall vai sorrir em meio à agonia, com seus dentes dourados pontilhados de saliva e sangue. Posso ver mais longe que você, o olho que tudo vê. O filho de Odin, Vidar, matou seu filho, o lobo Fenrir, então o lobo também caiu. E Vidar sobrevive, assim como Vale, seu irmão. Thor morreu, mas seus filhos Magni e Mod ainda vivem. Eles tiraram Mjolnir da mão fria do pai. São fortes o bastante e nobres o bastante para brandi-lo. Nada disso importa, o mundo está em chamas, responderá Loki. Os mortais estão mortos, Midgard está destruída, eu venci. Posso ver mais longe que você, Loki. Posso ver tudo, daqui até a árvore do mundo, contará Heimdall em seu último suspiro. O fogo de Surte não pode alcançar a árvore do mundo. E os dois mortais se esconderam em segurança no interior do tombo da Yggdrasil. Então aqui fica claro que Yggdrasil faz sim menção à árvore da vida descrita ali no Jardim do Éden. Então Yggdrasil é a árvore da vida. Então, pela essa ideia panteísta, haverá um restart após toda essa destruição através de dois homens que foram guardados pela árvore da vida. Então, novamente a humanidade será reiniciada através de dois homens. Novamente Heimdall para falar, não é o fim, não há fim. É simplesmente o fim dos velhos tempos, Loki, e o começo dos novos. O renascimento sempre se ergue à morte. Você falhou. O mundo será cremado nas chamas de Surte. Os oceanos inundados vão evaporar. Os últimos incêndios vão queimar a Temeluzi e então se apagar. Cinzas negras cairão do céu como a neve. Logo depois, o oceano inundado engolirá as cinzas, levando toda a terra, e tudo que é vivo será esquecido sobre o céu sem sol. É assim que os 9 mundos terminam em fogo, cinzas e enchentes, em escuridão e gelo. Esse é o destino final dos deuses. E assim finaliza a história, o trecho de Ragnarok. Mas é claro, como eu disse para vocês, não existe mitologia panteísta de fim. Sempre haverá um reinício, tá? Então, existe sim o trecho do reinício do mundo, logo depois desse evento de Ragnarok. Este é o fim, mas também há o que virá depois do fim. Das águas cinzentas do oceano, a terra verde tornará a se erguer. O sol terá sido devorado, mas a filha da estrela brilhará no lugar da mãe, e o novo sol vai brilhar ainda mais forte que o anterior, com uma luz jovem e nova. Eu sugiro que vocês pesquisem sobre o segundo sol, que é adorado inclusive em muitas culturas antigas, né, que faz menção a um novo sol. Inclusive, se você aprofundar na mitologia romana, você vai perceber que o grande deus ali era Saturno, e depois de Saturno veio Júpiter. E Saturno era conhecido por ser o grande antigo Sol. Então Saturno foi o primeiro Sol, segundo algumas histórias antigas, né? E esse Sol que nós temos agora é o segundo Sol. Saturno é o primeiro Sol que foi apagado. Inclusive, Saturno é estudado muito a fundo como sendo conhecido como um lugar de prisão justamente desses anjos que são citados. Os filhos de Odin, Vidar e Vale, estarão lá. Em seguida virão os filhos de Thor, Modi e Magni, eles trarão Mjolnir com eles. Porque com a morte de Thor é preciso 2 para carregar o martelo. Interessante isso. Balder e Hrod voltarão no mundo inferior, e os 6 se sentarão à luz do novo sol e conversarão entre si, recordando mistérios e discutindo o que poderia ter sido feito diferente, se perguntando se aquele resultado era inevitável. Então aqui fica claro que, segundo a visão nórdica, sempre quando existe um reinício, sempre haverá lembrança dos tempos antigos e de suas lendas. Então, se nós como cristãos cremos que essas histórias já aconteceram e foram histórias que aconteceram no tempo pré-diluviano, hoje, obviamente, nós teremos lembranças disso e essas próprias lendas seriam rastros destas lembranças. Eu acho isso bastante interessante, inclusive por isso eu me aprofundo muito nesses temas, tá? Então, Magni, filho de Thor, será o primeiro a encontrar um dos objetos no capim alto, e quando encontrar saberá o que é. É uma peça de xadrez de ouro do tipo que os deuses usavam para jogar quando ainda eram vivos. E olha que interessante, é uma pequena escultura dourada de Odin, o pai de todos, em seu trono alto, o rei.
E vão encontrar mais peças. Ali estará Thor segurando seu martelo, ali estará Heimdall com a trombeta nos lábios, Frigga, a esposa de Odin e a rainha. Balder erguerá uma das peças de ouro. Este parece você, dirá Mod. Sou eu, concordará Balder. Eu, muito tempo atrás, antes de morrer, quando era um dos Aesir. Então, Balder foi um deus que morreu e gostou de ficar lá no mundo dos mortos, mas ressuscitou depois desses eventos. E vão encontrar outras peças na grama, algumas bonitas, outras nem tanto. Ali, meio enterradas na Terra Negra, estarão Loki e seus filhos monstruosos. Haverá um gigante do gelo, ali estará Surtur com o rosto em chamas. Logo descobrirão que tem todas as peças de que precisariam para montar um jogo completo. Eles vão montar uma partida de xadrez. No tabuleiro sobre a mesa, os deuses de Asgard vão encarar seus eternos inimigos. A recém-criada luz do sol refletirá nos homens do xadrez em uma tarde perfeita. Balder vai sorrir com o sol nascente, estender a mão e mover a primeira peça. Então, com este relato se encerra os relatos do Ragnarok nórdico e trazendo essa ideia de reinício, né? E sempre essa ideia um pouco gnóstica de que os deuses brincam com o que acontece com a humanidade. Nesse caso, os deuses brincando com um tabuleiro, como se através das jogadas desse tabuleiro de xadrez eles decidissem o destino da humanidade. Já na versão cristã do Apocalipse, não será como essa versão nórdica de destruição total. Por quê? Porque Jesus irá vir buscar o seu povo e lançar um Hasatan e todos os inimigos no fogo que arderá para sempre. E aqueles que acreditaram e que tiveram sua vida de acordo com o que está escrito neste livro aqui, que é o maior livro de todos, terão vida e abundância para toda a eternidade. Então, com esse relato, eu encerro esse vídeo para trazer um paralelo sobre o Apocalipse nórdico e o Apocalipse cristão, que é o Apocalipse que é conhecido por todos, né? Essas menções de Apocalipse de outras culturas não são muito bem difundidas, muito bem divulgadas, mas o mais interessante disso tudo é você ver o paralelo perfeito entre as duas histórias. Então, elas contam basicamente a mesma história, só que com sua perspectiva. Por exemplo, você vê que na perspectiva nórdica, os deuses caem junto com os monstros, porque os deuses, eles possuem começo, meio e fim. Já na história cristã, na história israelita, nós vemos que o nosso Criador é um Deus que não tem início, não tem meio, não tem fim. Ele simplesmente é eterno. Então, eternamente viverá e reinará. Então, isso é muito interessante, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos nós falaremos de outras histórias, mas eu acompanharei todos os comentários, tá? Inclusive, eu gostaria de pedir que vocês deixem o seu like se vocês gostaram. Fiquem à vontade para também fazer o oposto, tá? Todo feedback será muito bem estudado. Eu gostaria de saber a preferência de todos. Eu quero conhecer quem é você que está me assistindo do outro lado, para que a gente venha contar as mesmas histórias e venhamos chegar aí num mesmo denominador, porque é importante que nós cresçamos juntos, né? Porque o canal está começando, nós estamos aprendendo com vocês que estão do outro lado, e isso é bastante interessante, tá bom? Então, forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir e obrigado pela oportunidade.